Já estamos em direto. Vamos esperar se calhar que venha mais gente. Exatamente. Não deve ter havido nenhuma notificação. As meninas da loja já me estão a ver. Olá, meninas. Estou boas aí do outro lado. Estás a ver? Já temos 3, 4. Vão chegando. É como se fossem as tardes da Júlia, mas vai ser as tardes da Sofia. Vamos, é isso. Ó Sofia, vamos lançar aí as tardes da Sofia. Era uma boa ideia. Acho que era giro, porque as pessoas gostam de passar tempo connosco. Portanto, Exato. vamos criar as Fazíamos tardes da uma Sofia. vez por mês. Exatamente, as tardes da Sofia. O problema é que depois nós nos habituávamos, gostamos tanto de fazer isto. E que isto é um vício. Ainda bem que as pessoas lá em casa também gostam. Nós gostávamos tanto de fazer isto que depois era engraçado. Olha, talvez um bom desafio, talvez aí em casa, depois digam-nos nos comentários o que é que acham disso. Até podem dizer nomes. Nomes, temas, pode ser uma vez com cada terapeuta, irem desvendando aqui o que é que cada um faz, o que é que cada um vos pode ajudar. Nós temos um quadro de terapeutas, os colegas são incríveis, todos eles muito bem escolhidos. Temos uma equipa mesmo fantástica, portanto, dentro de todas as áreas que podem levar a pessoa a um crescimento pessoal, a um crescimento espiritual, com a ajuda aqui da Sofia. Podem conhecer os produtos, portanto, mandem-nos as vossas ideias porque nós estamos aptos para as receber. Bem, então como já temos aqui algumas pessoas a ver-nos, boa tarde a todos, o meu nome é Sofia. Olá, boa tarde, eu sou o Pedro. E um dos diretos que mais sucesso teve aqui no nosso espaço foi o direto que fizemos com o Pedro Araújo, no qual nós falámos um bocadinho sobre a hipnose. E como tem havido muita gente a fazer perguntas de quando é que nós voltamos a repetir o direto sobre este tema, eu tenho aqui o Pedro, que é um querido, que se pronto ficou a vir aqui responder algumas questões que vocês possam ter sobre a hipnose. Mas não só sobre a hipnose. Exatamente, temos vários temas. Quando alguém me pede uma consulta de hipnose, eu trabalho várias áreas que não só a hipnose. Pura e simplesmente não estou propriamente a dar à pessoa uma lista das minhas aptidões, porque eu acho que até era exaustivo. Eu prefiro que a pessoa venha e depois consiga perceber todo o conteúdo que tem numa consulta, consiga perceber por todas as áreas que passa, pela parte do coaching, pela parte da inteligência emocional, que eu trabalho muito com as pessoas, com a parte psicoterapêutica, porque tem de haver sempre uma abordagem inicial, perceber a história de vida da pessoa, perceber a infância, falarmos um bocadinho sobre as ligações familiares. Eu não entro no campo da colega de constelações familiares, mas atenção que tenho algumas noções e que tenho atenção a essa parte da vida da pessoa para depois poder trabalhar melhor com ela na parte do tratamento de hipnose. Tudo o que tenha a ver com as emoções, com a sua ligação familiar, e a partir daí nós trabalhamos, porque eu uso este método, porque claro, com os anos de experiência que tenho, vou experimentando umas coisas, vou experimentando outras, e o que é que eu comecei a reparar? Eu comecei a reparar, Sofia, que muitas das vezes as pessoas me traziam um problema, ou identificavam um problema, mas que eu precisava de um mecanismo para perceber se aquele era o problema raiz. E muitas das vezes não era. Porque a maior parte dos nossos problemas estão na parte inconsciente. Portanto, eu tive que começar a trabalhar emoções. Comecei eu tenho, por exemplo, um dos jogos que são 56 cartões de emoções, onde eu meto a pessoa a olhar para elas e a perceber como é que se sente em relação a elas. Mas numa sessão de hipnose Numa ou, por sessão exemplo, de numa hipnose. sessão de coaching? Eu costumo trabalhar as duas sessões em simultâneo. Começamos pelo coaching e depois vamos para a hipnose. Se a parte do coaching for muito morosa, tivermos muitos assuntos para tratar, abordamos a hipnose numa outra sessão. Mas normalmente tento fazer as duas coisas para a pessoa sair com uma experiência mais positiva e conseguir perceber o melhor dos dois mundos. O melhor do coaching e o melhor da hipnose.
E juntando as duas, os efeitos são fantásticos. E esses cartões que tu dás para as pessoas escolherem, têm o quê? Desenhos? Tem apenas o nome da emoção. Tem alegria, tem tristeza, tem todo o tipo de emoções que possam imaginar, e a pessoa vai olhar para ela e a pessoa vai perceber como é que se sente em relação a essa emoção. Depois temos 4 envelopes, temos um verde, um amarelo, um vermelho e um preto. E a pessoa vai arrumando os cartõezinhos nos envelopes conforme sente que está em relação a essa emoção. E o que é que acontece? É que quando eu chego ao envelope preto, que é aquele que eu normalmente tenho mesmo de tratar, eu consigo identificar que aquelas emoções são emoções as pretas, onde a pessoa sente mais carga emocional em relação a elas, que pode ser, por exemplo, tristeza, rancor, melancolia. O que é que eu faço? Eu pego nessas emoções base e faço uma regressão com a pessoa até o momento onde a pessoa sentiu pela primeira vez essas emoções. E o que acontece é que a maior parte das vezes eu descubro que a pessoa passou por situações traumáticas que a nível consciente a pessoa não se lembrava. E muitas das vezes essas questões, essas situações que a pessoa passava, resolvemos em transe, a pessoa faz a sessão, passa pela experiência, muda a forma como percepciona essas emoções e quando desperta do transe já não sente a mesma carga emocional em relação a essas emoções. O mais importante no meio disto tudo, e eu quero que vocês tenham noção, é que as emoções que identificamos como emoções pretas, que nos magoam, são as emoções que geram doenças físicas no nosso corpo. Porque todas as nossas doenças físicas são emoções que não foram tratadas. É a forma que a nossa mente tem de nos mostrar que há qualquer coisa para resolver. Desde diabetes, problemas, cancro. Depois as localizações vão-nos dizer exatamente qual é o tipo de emoção que a pessoa tem e que precisa de ser tratada. E o que eu vos peço é que não se descuidem com as vossas emoções. Se vocês vão a um dermatologista e tratam da vossa pele, se vocês vão a uma esteticista tratar das unhas, tratar do cabelo, peço-vos que tenham atenção às vossas emoções, àquilo que sentem. Muitas das vezes as pessoas em consultório dizem: eu estou bem com isso, na altura magoou-me, mas agora já não me magoa. É recalcado. Exatamente, é isso mesmo. Ficam recalcadas e a pessoa vai acumulando e vai fazendo montes delas na sua mente. E o que é que acontece? Passados uns anos, um ataque de ansiedade. E a pessoa foi parar ao hospital e não sabe porquê, mas deram-lhe o medicamento que passou. Esse medicamento não curou essas emoções. Ele calou novamente essas emoções. Porque não há medicação que trate emoções. Elas reprimem as emoções e tudo o que pode tratar as emoções é neurológico. Portanto, somos nós que podemos fazer esse trabalho. E para podermos fazer um trabalho eficaz, é preciso terapeutas à altura que nos facilitem no processo. Pode ser hipnose, pode ser coaching, pode ser uma consulta tarot com a Sandra, pode ser uma consulta de constelações familiares, pode ser uma consulta de massagem, tudo o que seja de relaxamento, tudo o que seja exprimir emoções e sentimentos é uma forma de nos ajudar a compreendermos, a percebermos o que é que se passa connosco. Eu sei que a Sandra, muitas das vezes, em consulta de tarot, digamos assim, acaba por fazer um pouco de, entre aspas, psicóloga. Porque ouve as pessoas, porque está lá naquele momento de dor, de mágoa. E isso é muito importante para as pessoas, se cria um laço entre a Sandra e as pessoas. O mesmo acontece comigo e com os outros terapeutas. No fundo, nós estamos aqui todos a trabalhar para o mesmo. E estejamos um numa área, o outro noutra, e mesmo que pareça que as nossas áreas nem sempre se ligam, é completamente errado, porque todas as nossas áreas se ligam. Porque quando o nosso cliente sai por aquela porta, sai mais leve, todos nós fizemos um bom trabalho, seja em que área for. Todos nós ajudamos a curar alguma emoção. Todos nós ajudamos a tratar alguma coisa que estava lá reprimida. E isso é muito importante. Seja comigo, eu poderia estar aqui única e exclusivamente a falar-vos de hipnose, eu podia estar aqui única e exclusivamente a falar-vos do meu produto, mas a nossa missão aqui em loja e a minha missão como terapeuta é ajudar pessoas. Muitas das vezes nós estamos aqui, seja em diretos, seja numa conversa ali no corredor ou enquanto a pessoa vem comprar um produto,
nós estamos a transmitir o nosso conhecimento, a nossa sabedoria acerca do problema da pessoa. E não lhe estamos a cobrar por isso. Nós temos uma missão pessoal, que é ajudar e passar conhecimento. Que eu faço, a Sofia faz, a Carla ali da entrada faz, aquelas meninas ali da entrada são umas queridas, porque recebem sempre as pessoas de uma forma tão carinhosa, não só os clientes, como até nós terapeutas, que nós sentimos uma vontade de vir para aqui. Se alguma semana, por algum motivo, não tem cá uma sessão, eu já sinto saudades delas. Obrigada. Nós também sentimos a tua falta. Nós temos uma ligação que é mesmo... E as pessoas têm sentido essa emoção e têm partilhado connosco a forma como se sentem que a nossa ligação é importante para a vossa autocura. Temos aqui a Sandra Francisca, mandar-nos beijinhos de Inglaterra. Olá, Sandra. Olá. Temos aqui a Castanhinha, obrigada pelo elogio, também és excelente, és um amor. Mesmo. E temos aqui a Mónica Teixeira, que curiosamente não está em Inglaterra, mas está em França. Ok, olha, Mónica, para a semana vou estar em Bordeaux. Estás a ver, Mónica? Provavelmente esta questão da hipnose poderia ser algo que te interessaria, até porque nós já falámos algumas vezes. Okay. Naquele direto, a Mónica chegou a fazer algumas questões sobre hipnose. Nós na altura não conseguimos responder a todas, mas Mónica, se tiver alguma questão que não lhe tenha sido respondida, porque não conseguimos chegar a todas, pode meter lá aí nos comentários e com todo o gosto nós respondemos, porque sinto mesmo que tenho de o fazer. Este direto visa falarmos um bocadinho da hipnose e responder algumas questões que possam ter. Portanto, vocês que estão aí a ver, façam algumas perguntas, que é para o Pedro conseguir esclarecer. Isto habitualmente, em termos de loja, a maior parte das vezes começa sempre numa consulta de tarot, na qual eu tenho um diálogo franco e aberto com as pessoas. Como o Pedro dizia muito bem, numa consulta de tarot, se calhar mais de 50% do tempo eu estou a dar algum tipo de aconselhamento e algum apoio em termos psicológicos, mas através do tarot nós temos aqui uma série de ferramentas que nos permitem perceber o tipo de terapia que a pessoa poderá fazer. Porquê? Porque nós encontramos coisas que têm a ver com o inconsciente da própria pessoa. E às vezes isto não tem a ver propriamente com a parte espiritual, ou porque nós não somos sortudos, ou porque as coisas não nos fluem. Às vezes são mecanismos internos que acabam por não nos facilitar o trabalho. O nosso trabalho mesmo de desenvolvimento pessoal. E para curar o que é que quer que seja, tem que haver aqui um conhecimento. E o autoconhecimento é uma das ferramentas mais importantes para nós conseguirmos evoluir. E a hipnose é uma excelente ferramenta de autoconhecimento. Exatamente. Há pessoas que confundem aqui um bocadinho, Pedro, a questão da hipnose como ajudar aqueles bloqueios que nascem quando somos crianças, quando somos bebés, ou mesmo uma situação traumática que nos acontece, e a hipnose que tem a ver com a regressão a vidas passadas. Qual é a diferença entre uma e outra? Porque há muitas pessoas a dizer, isso é hipnose ir a vidas passadas. Não só. Sim, e tenho pessoas que chegam muito perto de mim e me perguntam, pensam que são coisas diferentes. E é assim, são terapias diferentes, porque nós temos a regressão em hipnose, onde fazemos uma regressão até a infância da pessoa. Há colegas que fazem hipnose, por exemplo, até à altura da gestação, em que a pessoa estava no ventre da mãe. Não vamos aqui discutir se neurologicamente é possível ou não sei o quê. Há várias opiniões em relação a isso, e isso aqui não interessa. A opinião pessoal de cada um ou a minha pessoal. O que interessa realmente, aquilo que nós trabalhamos é o bem-estar e a parte final da terapia. Mas eu estava a falar de hipnose e regressão nesta vida, ou seja, a pessoa é induzida em transe, conhece o lugar seguro, explora o lugar seguro, começa a sentir boas sensações, boas emoções, entra num relaxamento profundo, portanto já está induzida em relaxamento e vai sendo induzida constantemente a continuar no relaxamento, e a pessoa vai encontrar um mecanismo de saída do local seguro até à regressão de infância. Eu posso aconselhar a pessoa que vai aos 3 anos, aos 4 anos, e lá, quando a pessoa chega lá e quando tem a memória do que é que está a acontecer naquele determinado momento,
Eu peço à pessoa para começar a intervir. O eu adulto da pessoa vai intervir. Pode ir falar com a sua própria criança de 4 anos. Pode ir falar com as pessoas que estavam a prejudicar aquela criança naquele momento. Portanto, eu vou desconstruir a ideia que aquele adulto tinha em relação àquela memória, implementando outro tipo de memórias ou mudando a forma como a pessoa percepciona aquilo. Não é muito simples vos explicar. Portanto, na teoria, na prática, flui de uma forma completamente diferente. Isto é a regressão de hipnose normal. Para fazer terapia de vidas passadas, há que saber hipnose, claro. Há que novamente induzir a pessoa em transe, levar a pessoa a começar a visualizar outras épocas, começar a visualizar roupas de outros anos. Podemos começar a dar datas, locais, alturas históricas, e aquela que a pessoa sentir mais afinidade, vamos começar a mergulhar a pessoa nessa memória. E é aí que começa a terapia de vidas passadas. Quando a pessoa entra, imaginemos que a pessoa começa a ver um castelo, começa a ver uma data de 1430, por exemplo, e essa data lhe diz alguma coisa, intuitivamente chama a pessoa a essa data. A pessoa mergulha nessa data, mergulha nessa memória e tudo se começa a construir. Ou seja, a pessoa começa a visualizar onde é que está, o que é que está à volta dela, que roupa tem vestida. A roupa que a pessoa tiver vestida numa sessão de vidas passadas é importante, porque através da forma como a pessoa se veste nós vamos perceber a época. E a partir daí a pessoa começa, nós vamos continuando, o terapeuta a fazer perguntas, onde é que está, o que é que está a ver, o que é que se está a passar, e a pessoa começa-nos a explicar todo o contexto que está à sua volta. E é a partir desse contexto que nós vamos perceber o que é que está bem, o que é que está mal, se mudamos alguma forma de ver algumas das coisas. Daí, assim que essa parte estiver tratada, vamos até ao momento da morte da pessoa nessa vida. E o momento da morte da pessoa nessa vida normalmente é fulcral, porque na hora da morte é quando a pessoa é como se houvesse se toda a história de vida da pessoa, daquela vida, se resumisse naquele momento, e a pessoa vai refletir quais foram os seus bons atos, quais foram os maus atos, o que é que a pessoa devia ter feito melhor, o que é que a pessoa aprendeu naquela vida. Mas, novamente, a terapia de vidas passadas é feita através de hipnose. Aliás, há várias coisas no nosso dia-a-dia que nós estamos a ser induzidos em transe e não temos consciência disso. A hipnose é muito utilizada. A hipnose está praticamente em tudo. Estudos de publicidade são feitos através de hipnose, de sugestão e de pré-sugestão, direta ou indireta. A hipnose está em tudo. Até quando estamos a conduzir e pensamos ou dizemos que estava distraído, não. Nós estamos num estado de consciência alterado. Nós estamos em transe. E é esse transe, através dessas ondas cerebrais, que nós conseguimos fazer regressão nesta vida ou em vidas passadas. É engraçado porque eu faço tarot kármico e muitas vezes já recomendei pessoas que fizeram tarot kármico comigo para serem tratadas através da própria hipnose. Porque, contrariamente àquilo que nós possamos pensar, os karmas poderão ser tratados. E a melhor forma de tratar um karma é o autoconhecimento da situação que gerou o karma. Depois é o nosso livre-arbítrio a atuar. E quanto maior a nossa evolução e o nosso autoconhecimento, mais fácil é o nosso livre-arbítrio seguir um caminho diferente. Ou não deixar que algo que está a interromper o nosso trajeto continue a interromper. E a hipnose é uma excelente ferramenta, porque em termos neurológicos está a tratar a própria situação, mas também há outras ferramentas. Podemos, por exemplo, utilizar o Reiki, no alinhamento de chakras. Há N coisas, mas, sem dúvida, que o autoconhecimento da própria situação é o meio caminho andado para a resolução da mesma. E quantas vezes nós temos fobias criadas por situações em que as pessoas em vidas passadas morreram com animais. Há muitas pessoas cheias de medo de cobras, aranhas, que têm medo de conduzir, que têm medo de excesso de velocidade, têm medo de alturas, têm medo de espaços fechados.
Muitas são memórias seletivas que não conseguem percorrer de vidas recentes, outras são memórias cá para trás. E, neste sentido, a pessoa não tem que estar presa e faz parte do livre-arbítrio, ou seja, da tomada de decisão da pessoa, acabar por conhecer e evoluir dentro disto. E nós o que fazemos habitualmente é um aconselhamento da terapia que poderá ajudar a pessoa. De certa forma, estamos aqui um bocadinho a ajudar a combater os medos e sentimos-nos muito orgulhosos quando as coisas de facto evoluem. Quando as pessoas deixam de ter pesadelos, quando as pessoas conseguem fazer uma vida normal, porque tudo acaba por ser tratado, desde que haja essa vontade. Exatamente. Eu ainda ontem estava a ver uma reportagem muito interessante sobre a nossa memória genética. Isto tem nomes técnicos que não vale a pena estar a trazer para aqui. E o que é que acontece? A reportagem que eu estava a ver era de pessoas transplantadas que ao momento, ou seja, até ao momento do transplante, eu vi, por exemplo, o caso de uma rapariga que passou por um transplante de fígado. E assim que saiu da operação do transplante de fígado, neurologicamente começou a ter ideias em relação à vida completamente diferentes. Mas o mais engraçado é que era uma rapariga completamente normal, tinha acabado um curso superior e de repente, assim que faz o transplante, começa a ter um gosto por remodelações, por obras, por arranjos de mecânica. E ela nunca tinha tido esse gosto. E o que é que acontece? Ela começou a pesquisar sobre a pessoa de quem ela recebeu o fígado. E o senhor era um construtor que trabalhava precisamente essas coisas e que eram os seus gostos pessoais. Ou seja, o que é que isto significa? Isto significa que a nossa memória celular não está só na nossa memória física, ou seja, no nosso cérebro, mas está em todo o nosso corpo. A nossa pegada de memória está em todos os nossos órgãos. E este tipo de memórias, se nós conseguimos passá-la através de um fígado de uma pessoa para outra, isto prova que há memórias que podem passar de uma vida para outra. E realmente o que acontece é, como a Sandra disse muito bem, que há pessoas que às vezes têm uma fobia de cobras e nesta vida nunca tiveram um contacto direto com cobras. E como é que elas têm medo? Exatamente. E quando fazemos uma regressão a vidas passadas, a pessoa foi ou morreu porque foi picada por uma cobra, mordida por uma cobra, ou alguém que ela gostava foi mordido por cobras. E isto realmente acontece. Há pessoas que não sabem de onde é que vêm certos medos e certas fobias, e quando a pessoa tem conhecimento de onde é que ele veio, e tem esse conhecimento através de hipnose, de onde é que ele veio e o que é que aconteceu, neurologicamente fecha esse ciclo, porque o cérebro andava à procura dessa resposta, e daí o medo, e assim que a pessoa tem essa consciência, passa a não ter tanto medo, tanto receio, ou seja, encontra a explicação para aquela brecha no seu cérebro e passa a agir de uma forma diferente em relação a esse medo e a outros. Estão aqui a perguntar o que é isso do tarot kármico. Vou dar aqui uma breve explicação. Então, o tarot kármico é baseado no tarot tradicional, mas tem um método de tiragem diferente. Nós, a partir do nome da pessoa e da data de nascimento, tiramos um conjunto de cartas onde é detectado quantas vidas existiram. Eventualmente, em função do número de vidas, podemos ver todas ou não. Também depende da autorização que é dada pelas próprias cartas. E vemos dentro dessas vidas passadas o que é que aconteceu. Em que época foi, o tipo de família em que a pessoa nasceu, as vivências, o tipo de gostos, a atividade profissional. E depois vamos tentando aqui desvendar factos críticos da vida da pessoa que, no fundo, permitiram que o caminho fosse de determinada forma. E, no fim, tentamos perceber até que ponto esses factos críticos trouxeram karma para as vidas que se seguiram. No final, nós interligamos com pessoas de agora, porque nós estamos aqui os dois, certamente noutra vida já estivemos ligados, e há afinidades que se vão criando. E existe aqui logo uma base que nós muitas vezes desconhecemos. E quando nós nos apercebemos do karma que nós criamos, do que foi acontecendo,
nesta vida, nós temos à nossa disposição ferramentas que nos permitem fazer opções. E essas opções vão fazer com que um karma criado numa vida passada se possa transformar num dharma, que é o lado positivo do karma. Portanto, quando nós dizemos é um mau karma, como algo que não se consegue ultrapassar, não. Consegue-se. Às vezes demora tempo, porque nós somos pessoas que muitas vezes nos temos que adaptar àquilo que de facto nos aparece nas mãos. Mas ainda bem que este tema surgiu, porque posso-vos dar o exemplo. Todos vocês, aí em casa, nós também, como é óbvio, temos aquelas pessoas na nossa vida que nunca nos fizeram mal nenhum. Que até estão a viver a vida delas e nós, por algum motivo, parece que não vamos com a cara da pessoa. Que aquilo mexe connosco. Como há outras que, por simplesmente, também estão a viver a vida delas e apenas passaram por nós e, se calhar, até foram minimamente simpáticas e aquilo preencheu-nos e parece que conhecemos a pessoa, parece que sempre conhecemos aquela pessoa. Todos nós temos aquele amigo que não medimos por tempo, mas que entrou há tão pouco tempo na nossa vida e parece que sempre esteve lá. E nós às vezes perguntamos, porquê? O de onde? Lá está. Isto tem a ver com a nossa memória seletiva e tem muito a ver com a informação que pode vir também, lá está, de vidas passadas, como a Sandra estava a explicar. Porque se essas pessoas se cruzam connosco nesta vida, provavelmente já estiveram noutras, para o bem e para o mal. E daí eu haver a ligação boa e forte com a pessoa, como às vezes há aquelas que estão apenas a viver a vida delas e até temos pena porque embirro com a pessoa, porque a pessoa nunca me fez mal nenhum. Mas ainda assim, nós embirramos com a pessoa, não nos sentimos bem perto dela e pode vir desse tipo de memórias de outras situações. Olha, a nossa querida Anabela está a mandar beijinhos Olá, para os Anabela. dois. Saudades tuas. Temos aqui mais pessoas. A Cátia diz que tem que vir fazer. Por acaso foi uma terapia que eu aconselhei. Acho que te iria ajudar muito. E a Maria Dulce Correia também manda beijinhos. A Mónica Teixeira diz que é muito difícil porque é longe para ela. Okay. A Jacqueline está aqui a fazer uma pergunta interessante, que é se a hipnose altera emoções dolorosas. Sim, sim. E a Mónica Teixeira está-nos a perguntar qual é a diferença entre a hipnose e o coaching e, no fundo, o que é uma coisa e outra. Ok. Então vou responder às duas em separado. Em primeiro lugar, Jacqueline, a hipnose altera emoções dolorosas, sim. E é precisamente essa a resposta. Altera, não apaga. Altera. Imagine que tem uma situação na sua vida que cada vez que se lembra dela lhe causa dor, mágoa e desconforto. O que a hipnose vai fazer é pegar nessa memória e, em vez de sentir dor, desconforto, mágoa, vai sentir que cresceu com essa dor. Vai se sentir tranquila em relação a essa memória, a esse evento traumático. É isto. Agora, a próxima questão, a diferença entre hipnose e coaching, ou seja, o coaching, mais propriamente a PNL, foi desenvolvida com as bases da hipnose. Coaching, ou programação neurolinguística, acaba por utilizar a hipnose no sentido de que são situações em que é uma conversa, mas em que é uma conversa que o coach tem as ferramentas para ajudar na mudança neurológica do paciente. Ou seja, numa conversa de café, digamos assim, consegue-se fazer mudanças na pessoa através de exercícios e de situações específicas que o coach deve de estar programado e deve de ser certificado e deve ter as habilitações necessárias para fazer a sessão à pessoa. No que diz respeito à hipnose, a mesma coisa. Convém passar pela experiência com alguém acreditado, com alguém que tenha realmente formação, que tenha prática, com alguém que saiba aquilo que está a fazer, com alguém que estude, porque o que eu vos posso dizer é que eu já fiz a minha formação há uns anos, mas eu nunca parei de estudar. Eu constantemente estou sempre atrás de novas coisas, de novas situações, para ter melhores ferramentas para ajudar quem está à minha frente. Mas no que diz respeito à hipnose, a diferença é que a pessoa passa pela sessão de hipnose
de uma forma diferente, ou seja, está altamente sugestionado, provavelmente estará deitado, com os olhos fechados, estará num transe mais profundo do que é utilizado em coach. Mas as duas terapias utilizam transe, porque a mudança neurológica, para se fazer uma mudança na pessoa, temos de a ter num estado de consciência alterado, para podermos enganar o nosso cérebro que está ativo a todas as horas e que nos boicota. Nós, para podermos enganar o cérebro e incutirmos lá a ideia, temos de ter a pessoa num estado de consciência alterado. É isto. Eu achei graça que há bocado vi ali que a minha mãe estava a ver o nosso direto. Olá! Agora não sei se ela está a ver ou não, mas ela estava a ver. Então a minha mãe disse-me assim: ó filha, olha, eu gostei muito daquele rapazinho que tu estiveste na minha festa de anos de surpresa, e ela às vezes vem aqui ver a tua fotografia no quadro. Eu gostei tanto daquele rapazinho. Ó filha, eu gostava de fazer uma sessão de hipnose, mas tenho medo. Sabes, eles fazem assim. Eles fazem assim e depois eu não acordo. Eu já tinha feito esta pergunta antes. Eu disse assim: olha mãe, tu fazes anos agora, no dia 11 de março, eu vou-te oferecer uma consulta com o Pedro de hipnose. Ó filha, e será que eu fico bem? E será que eu depois digo algum disparate? E será que eu não sei o que digo? Tenho a certeza que isso é seguro? Ainda bem. Pronto, mãe, se estás-nos a ver, está aqui o momento oportuno para o Pedro te explicar. Ok, ainda bem que surgiu esta questão, porque eu adoro esta questão, porque 99% dos meus clientes têm este tipo de questão e eu não inicio uma sessão sem explicar à pessoa, mesmo que a pessoa não me pergunte, porque eu sei que lá no fundo há sempre uma dúvida. Então é o seguinte: eu sou hipnoterapeuta, mas eu também tenho formação de hipnotista. O hipnotizar com o estalar de dedos eu também sei fazer, mas atenção, hipnotismo e hipnoterapia são a mesma coisa, mas ao mesmo tempo são coisas diferentes. Hipnotismo e induções rápidas, que com o estalar de dedos a pessoa entra em transe, nós utilizamos mais para entretenimento, para hipnose de palco, para demonstrações na rua, que eu também já fiz algumas brincadeiras dessas na rua com grupos, e é muito giro, mas não são utilizadas terapeuticamente. Em consultório, posso utilizar essas ferramentas? Posso. Se costumo utilizar? Não. Costumo utilizar induções através de relaxamento profundo, de técnicas de mindfulness, ou seja, de relaxamento progressivo, onde a pessoa aos poucos começa a entrar em transe e não em induções rápidas. Mas já utilizei induções rápidas em situações que a pessoa tinha dificuldade em fazer o relaxamento progressivo. Mas, no geral, utilizo o relaxamento progressivo, que é a pessoa fecha os olhos, começa a imaginar o relaxamento a percorrer todo o seu corpo e quando dá para ela já está em transe e é mesmo isso que se quer. No que diz respeito ao que a pessoa me diz ou não, amigos aí em casa, eu quero que vocês tenham a noção de uma coisa muito importante. Em hipnose, em transe, nós não estamos a dormir. Nós temos consciência que estamos com aquela pessoa à nossa frente, nós temos consciência daquilo que dizemos e ouvimos. Nós estamos num estado de consciência alterado, mas nós não dizemos coisas que não queremos dizer. Nós temos consciência. Claro que todos nós temos qualquer coisa que é só nosso que não queremos partilhar com ninguém. Portanto, não é por estarmos em transe que vamos ficar sem filtros e vamos dizer tudo. Não. Eu sei que as pessoas têm essa questão e eu sou muito sensível em relação a ela. Nós temos noção daquilo que dizemos e só dizemos aquilo que queremos. Há pessoas que nem falam. Eu tenho pacientes que em transe não falam, dão-me sinais, fazem-me assim e assim. E se me perguntarem, como é que consegues trabalhar a partir daí? Consigo. Eu não preciso que a pessoa me diga tudo, eu só preciso ter a certeza que a pessoa está lá e que está a resolver a situação. Se a pessoa não quiser falar, não fala. Há colegas meus que às vezes a falar comigo dizem: eu prefiro sessões de hipnose sem conteúdo, que é aquela pessoa que não fala, faz assim e assim. Para mim é indiferente, venha com conteúdo, venha sem conteúdo, nós conseguimos sempre atingir o objetivo. E isso é o mais importante. Até porque a própria linguagem corporal sim. acaba por ajudar à percepção da própria pessoa. A linguagem corporal, as expressões, microexpressões, portanto, eu também tenho formação nessa área,
tenho todas as aptidões para poder tirar através da linguagem corporal da pessoa, das expressões e microexpressões, se a pessoa está a visualizar, se a pessoa está a passar pelo processo. Portanto, eu tenho todas as ferramentas para chegar lá. Eu tenho aptidão em hipnose conversacional também, que eu utilizo bastante. E eu vou-vos contar um segredo. Quando nós nos tornamos hipnoterapeutas, as pessoas pensam, não, nós estamos aqui a falar como amigos e ele desligou ali, não está hipnoterapeuta. O hipnoterapeuta está em todo lado. Eu não desligo. E eu tenho a certeza, a Sandra também não desliga, porque eu já a conheço. Nós estamos a falar e ela acaba sempre por levar isto um pouco para o efeito terapêutico e tenta arranjar sempre uma forma de me ajudar, seja aquilo que eu esteja a falar com ela. E eu faço o mesmo. Até porque fazemos quase sessões de tarot e de hipnose em que não está marcado. Exatamente. A conversa traz esse tipo de abordagem. Nós não desligamos quando somos terapeutas e bons seres humanos. Nós estamos sempre ligados. Só que não vou estar a conversar com o meu melhor amigo num café e de repente vou hipnotizá-lo, até porque o meu melhor amigo também é hipnoterapeuta. Ele sabe o que é que eu estou a fazer. Não lhe vou fazer isso. Mas acabamos por... a nossa parte terapêutica não desliga. Temos outros mecanismos para chegar à pessoa e mudar a forma de pensamento. Eu posso utilizar a PNL. Eu posso utilizar a hipnose conversacional. Eu posso utilizar a linguagem corporal. Eu tenho vários mecanismos para não intimidar a pessoa e mesmo assim consegui-la fazer mudar de ideias em relação a alguma coisa. Sem dúvida. A Mónica está a perguntar o seguinte: podemos acordar da hipnose sem a tua ordem por uma razão emocional? Por exemplo, o choque de uma situação, lembrança de um momento doloroso da vida passada? Sim, ótima pergunta, Mónica. Isso acontece, já aconteceu em sessões Linda minhas, menina, e muito isso bem. chama-se efeito catarse, que a pessoa tem uma libertação emocional. Pode-se começar a chorar compulsivamente, a pessoa pode ter um ataque de gritos, um ataque de pânico, ou pode acordar. Isso é uma libertação emocional, ou seja, a carga emocional é tão forte naquele momento que leva a pessoa a ter alguma reação emocional. Agora, se isso tem algum efeito negativo na sessão, não, bem pelo contrário, é muito positivo. Significa que o cérebro está a mudar a forma como recepcionava aquela informação. E se a pessoa desperta durante o transe, eu vou induzi-la novamente em transe e aí utilizo uma técnica de hipnose rápida, mais rápida, os tais estalar de dedos ou qualquer coisa, mas como a pessoa já está altamente sugestionável à minha voz, a pessoa não só vai entrar novamente em transe, como vai ficar num transe mais profundo. Eu próprio, em algumas abordagens, induzo a pessoa em transe e quando a pessoa já está num transe muito bom, eu desperto a pessoa abre os olhos, eu mando-a fechar os olhos novamente e a pessoa é como se descesse mais 10 degraus no relaxamento e fica num estado ainda melhor para o efeito. Habitualmente, quantas sessões são necessárias? Depende de situação para situação. Pode haver situações que em uma só sessão a situação fica resolvida. Pode ser 3 sessões. Eu tenho de estar com a pessoa, de ouvir qual é o problema, identificar o problema e só a partir daí é que eu vou perceber quantas sessões são necessárias para a pessoa. Estamos aqui numa fase de início do teu curso de hipnose aqui na Sofia Esotérica. Exatamente. Era para ter iniciado o ano passado, mas não foi na altura possível e vamos agora voltar a apostar nisso em grande, porque tu és excelente na explicação e sei que há muitas pessoas interessadas. A minha questão é: qual é o perfil, qual é a predisposição que a pessoa tem de ter para poder estar num curso desses, tendo perfeita noção que é um curso que dura algum tempo e bastante exigente? Porque eu vi os teus conteúdos programáticos. Sim. E se fores daqueles professores fera como eu sou, que as minhas alunas dizem que eu sou uma chata e acredito que também a sejas, por causa da exigência. Exatamente. Quanto tempo é necessário? Quais são os requisitos? As pessoas habitualmente procuram-te por causa dos cursos de hipnose, com que objetivo? Explicar mais ou menos, porque há pessoas que me dizem: eu não tenho
Formação na área espiritual. Eu acho que não consigo aprender. E isto às vezes não significa nada. Às vezes são bloqueios que a própria pessoa cria. A minha formação, o Sistema Fênix, que está montado, só por si só o nome é Sistema Fênix. O que significa que a pessoa que vai fazer formação comigo não só vai aprender formação para poder aplicar nos outros, mas a base da minha formação é a pessoa resolver-se e crescer a nível pessoal. Portanto, a pessoa que passa por esta formação, ninguém passa por esta formação sem ela própria mudar, sem ela própria crescer, sem ela própria se tornar uma pessoa melhor, mais segura. Portanto, é uma formação onde, para além de aprendermos a trabalhar com os outros, vamos nos focar muito em nós, em trabalharmos as nossas emoções, os nossos receios, a nossa confiança. Portanto, os requisitos ou pré-requisitos que a pessoa tem de ter é integridade e vontade de mudar. Porque ainda ontem eu estava a falar isto no direto do Laboratório de Mentes e volto a reforçar. As pessoas, todos os anos, e nós ainda estamos em janeiro, e eu tenho a certeza que 90% de vocês aí em casa, no final do ano passado, antes de entrar em janeiro, todos pensavam, 2020 vai ser o melhor ano. Em 2020 é que tudo vai acontecer, é que eu vou mudar. O que acontece, pessoal, é que já passou um mês desde que fizeram essas promessas e vocês ainda não fizeram nada para mudar. Continuem sentadinhos em casa. Portanto, nós temos de agir. E para que haja mudanças, para que tenhamos mais dinheiro na nossa vida, para que sejamos pessoas de mais sucesso, para que sejamos pessoas mais felizes, nós temos de agir. E agir significa muitas das vezes crescermos. Termos ferramentas pessoais que nos levem a ter objetivos mais fortes e mais consolidados. E uma dessas ferramentas pode ser a formação Fênix, porque vos vai trazer um autoconhecimento, uma autodisciplina que vos vai tornar mais conscientes, mais persistentes para os vossos objetivos. Porque quando vocês sentirem a segurança que resolveram as vossas questões, que se sentem pessoas mais empoderadas e pessoas direcionadas para ajudar o outro, toda a vossa vida vai mudar, porque eu já estive desse lado. Eu, antes de ser terapeuta, também tive de passar pela dor de mudar, de sair da minha casa, de ir para as formações, de estudar, de pensar, eu agora quando aprender isto, como é que eu vou aplicar aos outros? Eu também tinha esses receios. E hoje eu estou aqui, eu dou consultas em Lisboa, eu dou consultas no Norte, eu dou consultas no Sul, eu dou consultas em Setúbal, eu dou consultas fora do país. E isto, se eu fosse contar isto ao meu eu de há 5 anos atrás, o meu eu de há 5 anos atrás ia achar que era mentira. Mas eu consegui, vocês também conseguem. Provavelmente a Sofia, antes de começar a fazer o que faz hoje, antes de ter este espaço magnífico, ela também teve que começar por sonhar. Ela teve que passar por dor, teve que passar por crescimento para chegar onde está hoje. Portanto, pessoal, se vocês querem atingir os vossos objetivos, comecem a fazer alguma coisa para entrar no caminho de os conseguir alcançar. Fala-nos um bocadinho da tua experiência. Como é que foi para ti criares aquilo que tens hoje? Como é que foi o teu processo de crescimento? Para que as pessoas percebam que nós somos pessoas reais como eles são. Sempre me interessei pelo mundo espiritual. Mais ou menos aos 20 anos comprei o meu primeiro baralho de tarô. Uma coisinha destas, assim. Comecei a ler as cartas, a ver, depois pegava naquele livrinho que acompanha as cartas, achava muita graça. E depois comecei a tirar várias formações de tarô e de outras áreas, do reiki, da astrologia. Até que isto começou a ser um despertar tão intenso que passei de consultas a algumas pessoas da família para consultas a amigos. Depois, dentro dos amigos, os amigos começaram-me a recomendar a outros amigos e eu sempre a treinar. E isto chegou a um ponto tal que eu vi-me forçada a ter que fazer uma opção, que era, ou continuava na área financeira, eu tinha um trabalho normalíssimo, ou então apostava nisto. Tive a sorte de me casar e de estar ao lado de um homem que sempre me apoiou nos meus projetos. E não com aquela falsa ideia que taróloga é bruxa, que
vais fazer mal aos outros, ou o que é que vai ser o futuro. Portanto, ele apoiou-me nesta minha tomada de decisão. E a partir do momento em que tens alguém do teu lado que te apoia, ele aceita horas e horas em que não estás em casa, horas e horas em que estás ao telemóvel a tentar resolver problemas, noites mal dormidas, etc. E ele aceitou. Neste percurso de tempo, tirei cursos mesmo para eu própria poder dar cursos e foi-se desenvolvendo. Então, comecei a dar consultas na casa da minha rica mãe. O espaço começou a ser cada vez mais pequeno. Tenho uma componente de clientes fora do país, diz a Mónica, diz N gente, e dentro do país no norte, que faço muitas consultas por telefone e por videochamada. Isto chegou a um ponto tal que a minha agenda estava cheia todos os dias e eu tinha o conforto de pensar: obrigada, meu Deus, porque estás-me a dar trabalho e estou a desenvolver bem o meu trabalho. E então, tu vais ganhando experiência e a experiência vai fazendo com que tu vais melhorando. E a partir do momento em que tu vais melhorando, as pessoas vão gostando do teu trabalho, as pessoas vão te recomendando. Eis que de repente eu penso: não, isto não pode continuar assim, tenho que abrir o meu próprio espaço. E tinha que ser um espaço com terapias. Porquê? Porque o tarot ajuda, mas o tarot ajuda numa questão de autoconhecimento e de previsões e tudo o resto, mas terapeutas como tu, que fazes um trabalho fantástico, terapeutas como a Marina, no Reiki, ou a minha Catarina, Batista nas constelações, ou a minha Catarina nas barras de acesso, e desculpem que eu não me estou a lembrar, não estou a entrar aqui em qualquer tipo de não estou a ser influenciada, estou a dizer aqueles que me estão agora a vir à cabeça. São pessoas que ajudam e são pessoas a quem tu há de reparar quando eu recomendo a algum cliente uma terapia tua, uma terapia que tu fazes, eu não digo assim: esta pessoa tem este problema. Exatamente. Ou seja, não existe aqui um diálogo no sentido de eu estar a influenciar o Pedro. Muitas vezes o que acontece é, no fim de uma terapia, acabamos por falar e trocar pontos convergentes. O que é que nós achamos? Eu, na minha perspectiva taróloga, e ele, na perspectiva dele, hipnoterapeuta, o que é que nós podemos fazer para ajudar a pessoa? Isto é importante, porque tu acabas por sentir responsável. Exatamente. Pelo caminho que a pessoa vai fazer, e eu sinto-me orgulhosa por ter ajudado a pessoa a encaminhá-la para alguém que, se calhar, em termos terapêuticos, lhe pode dar uma ajuda diferente. E então, como eu disse, isto tudo começou de um sonho. Eu, há 20 anos atrás, eu neste momento tenho 41 anos, eu nunca pensei, quando tinha 20 anos e quando estava a acabar o meu curso de Economia, que neste momento eu poderia estar a tirar cartas e a fazer trabalho disso e com uma loja aberta. Portanto, acho que nunca devemos desistir dos nossos sonhos. Porque os nossos sonhos são a nossa base. Não pensem, isto é impossível. O que é impossível está aqui. Temos que tornar possível. Portanto, o que é mais importante nisto? É manter o otimismo, definir uma estratégia, organizares-te e mais tarde ou mais cedo chegas lá. Pontapé para a direita, pontapé para a esquerda. Às vezes não vale a pena fugir. Há muitas pessoas que me perguntam assim: então, e na família? Tu tinhas alguém com esta apetência? Eu, há uns anos atrás, diria que não. Agora digo que sim. Vim a descobrir que a minha bisavó era alguém que em Lisboa era muito conhecida por esta prática de cartas. Mas vocês sabem porque é que eu sei há pouco tempo? Porque era tabu na minha família. Isso muitas vezes não acontece. tenham medo de, se vocês têm aptidão espiritual, se é algo que vos move, se legitimamente vocês querem ajudar o próximo, e atenção que isto é um trabalho de ajudar o próximo, não olhem isto como financeiro. Claro que nós precisamos de dinheiro para vivermos, mas isto é muito um trabalho de ajudar o próximo, até porque há muitas coisas que eu faço, coisas que o Pedro faz, que não é em termos de troca financeira, existe uma troca de gratidão. Nós damos e recebemos e experienciamos, certo? Portanto, isto foi escondido porquê? Porque ser taróloga era bruxa, porque há o falso conceito das pessoas que enganam os outros. Isso não é assim. Nem todos são assim. E estiveste comigo no Congresso de Tarólogos e sabes que há muito este conceito, que é um conceito errado. Exatamente. Então, há pouco tempo eu soube que de facto tinha a minha bisavó, uma querida bisavó, e eu costumo contar uma história que é: eu estava numa feira medieval. Sim, porque eu comecei em feiras medievais. E orgulho-me disso, não tenho qualquer tipo de problema em assumir isto.
E então passaram por mim, na minha bancada, e disseram assim: "Ah, que horror! Você não tem nada cara de bruxa." Ai, muito bom. E eu disse assim: "Olha, de facto tem razão, falta uma verruga no nariz e o cabo da vassoura." Isto para dizer o quê? As pessoas não têm que ter rótulos. Quando nós trabalhamos com consciência tranquila e temos noção que estamos a dar o nosso melhor e nos deitamos no nosso travesseiro pensando: olha que bom, isto hoje aconteceu-me, dão luz aos vossos sonhos, não tenham medo daquilo que as pessoas possam dizer, porque ninguém conhece a vossa realidade, só vocês é que conhecem. Por exemplo, aqui o Pedro, se calhar para ele era muito mais fácil ter um trabalhinho de escritório, sentadinho, fazer a vida dele. Não é que ele o faça, porque eu sei que tu também vais fazendo, mas exatamente, o que é que te inspira? É isto. É isto, porque realmente também tinha e continuo a ter, ainda que eu fui delegando à minha sócia, um cargo empresarial que me dava muito conforto, que me dava conforto financeiro, que não me prendia a de grandes horários, até porque pronto, posso partilhar com vocês que eu sou o dono da empresa, mas não me estava a preencher. Eu precisava de estar na rua, ou seja, de estar com outras pessoas, de poder ajudar outras pessoas, e fui passando esse cargo. Nem sempre foi fácil, mas também vos posso dizer que tive e tenho uma grande mulher ao meu lado, que me disse: eu seguro o nosso mundo. Soninha, beijinho! E leva o teu sonho para a frente, porque eu estou cá. Sim, é muito importante teres um apoio legítimo para as horas em que tu não estás, e aquela situação de dizer: vai em frente, eu estou aqui para te apoiar. Eu, a nível de trabalho, por exemplo, na sexta-feira vou para o Porto, chego no domingo do Porto, segunda-feira vou para Bordeus, chego no final da semana, portanto também não é fácil, ou seja, eu estou a fazer aquilo que gosto, eu vivo naquilo que gosto, mas também tenho uma pessoa ao meu lado que me apoia. Porquê? Porque a pessoa que está ao meu lado e que me apoia também já passou por esta evolução e crescimento pessoal, passou por esta evolução, acompanha-me e consegue perceber que mesmo não, a minha esposa não é hipnoterapeuta, a minha esposa não é taróloga, a minha esposa não está ligada a este mundo, mas já fez algumas formações. E o que é que isto lhe traz? Mesmo que ela não o ponha em prática, aquela formação em si, aquilo trouxe-lhe crescimento e confiança para ela exercer o cargo e a profissão dela. Sim, sem dúvida. E é isto que eu vos queria dizer também. Pessoal, se vocês quiserem fazer uma formação, mas pensem: mas eu não quero ser hipnoterapeuta, ou eu não quero ser... Não precisam de fazer uma formação para ser hipnoterapeutas. A própria formação vai-vos dar a linguagem, vai-vos dar confiança, vai-vos dar ferramentas para perceberem como é que o outro funciona. E é para isso que serve também a formação, não só para exercer na área, mas para ampliar a vossa visão para o mundo e para aquilo que vos rodeia. O conhecimento não ocupa lugar. Nós somos os nossos sonhos. Com muita perseverança conseguimos. Também temos que ser seletivos nas pessoas que temos connosco, e com as pessoas que estão a tentar ajudar-nos em parcerias que fazemos. Graças a Deus conheci aqui o Pedro, e acredito que vais ter um futuro brilhante. Eu já estou aqui arrumada a mesinha porque sou mais velha, né? Porquê? Porque tu fazes com coração e fazes com seriedade, e quem faz as coisas com seriedade vai muito mais longe. Claro, sem dúvida. Portanto, estão perfeitamente à vontade para colocar todas as questões que queiram colocar. O direto vai ficar disponível, que eu vou pôr, quando concluir, vou partilhar. Mesmo não, vendo em diferido, podem fazer as perguntas que o Pedro responde. Exatamente. Tem aqui na nossa loja também a possibilidade de mandar mensagem, que nós também teremos todo o prazer em ajudar. E não se esqueçam de uma coisa: o caminho somos nós que trilhamos. E se alguém precisar, se quiserem passar pela experiência, se tiverem algum problema para resolver, se quiserem aconselhar alguém ou trazer alguém, entrem em contato connosco. Tem os contactos na página, tem informação não só sobre mim, mas sobre todos nós terapeutas, toda esta família, e eu tenho a certeza que este conjunto de pessoas, algum deles é o ideal para o ajudar a ultrapassar o obstáculo que tenha neste momento da sua vida. A Daniela está ali a perguntar, a Daniela Filipe: olá Daniela, olá Maria Margarida Barrote.
se podemos deixar de fumar com hipnose. Eu sei que sim. Sim, sim, sem sombra de dúvida. Claro, Daniela, não vou ser hipócrita. Isto é como todos os outros tratamentos, tem de haver muita vontade por parte da pessoa. E se a pessoa tiver vontade, através da hipnose, a pessoa deixa de fumar. Um beijinho a todos. Tchau, até à Obrigada próxima. pela vossa companhia. Não hesitem em colocar as vossas dúvidas e sejam felizes. Obrigado. Uma Obrigada. boa tarde a todos. Boa tarde.